todo dia na mesma hora, quando a gente vai para receber a mensagem, a gente pensa, como é que pode um assunto ser diferente um do outro, todo dia? Será que não tem mais fim isso? Não, o que é de Deus não existe. É eterno, né? É uma coisa que a gente não espera, nem passa pela cabeça da gente. O que é que vai hoje? O que é que eu vou escrever? Já não tem mais o que escrever. E aqui São José, Jesus e a Nossa Senhora permitiu que São José falasse. Nem lembrava mais que eu e Aladi, o segundo filho nosso, morreu. Nem lembrava mais. Aí São José conta aqui uma história tão linda que aí você vê que é o valor de uma mensagem, né? Para as pessoas que estão perdendo a fé, que não estão acreditando. São lindos mistérios de Deus. 7 de abril de 2016. O verdadeiro varão, desde o momento em que foi chamado, ele ou ela já não mais liga para as coisas do mundo. Só procura falar as boas novas que parte daqui de cima. Como vens fazendo, irmão? Em silêncio sempre pronto estás para ouvir a voz da razão. Sempre foi em silêncio de madrugada, né? Que a mulher, os filhos, ninguém pode falar, ninguém pode estar perto. Enquanto outros tantos vêm falando em Jesus, mas nada mais é que por causa do dinheiro. Isso é a ambição do mundo. Esse sim, vem enganando a maior parte da humanidade de uma forma ou de outra. Os celibatários, que estudaram tanto, nenhum faz o que vens fazendo, cuidando só das coisas boas de Deus, nosso Pai. Eu, José, foi o que fiz desde o momento em que assumi a ser pai de criação do Filho de Deus. Já não ligava mais para as coisas do mundo, cuidava, sim, de minha pequena carpintaria. E quando Jesus nasceu, para mim eu era e sou o homem mais feliz. Ter uma santa mulher como irmã e hoje minha mãe, minha santa mãe. Nós dois nunca se separamos. Aliás, nós dois nunca separamos de Jesus e ele de nós também. Por isso, considerados somos a Sagrada Família, exemplo para muitas que ainda existe, como esta tua família que reza unida. Permanecerão até o fim. E o fim é este, diz ele, que tão pouco falta para a vinda de Jesus. Reunir só o que lhe pertence, para começar novo mundo, uma terra que dará frutos bons e crianças que já estavam nos planos de Deus. Aí ele conta aqui, veja, meu irmão, tiveste um filho que tão logo subiu ao céu, mas ele não se separa de vocês, sempre junto está. Ele é um anjo lindo, filho de um pai e uma mãe, que faz toda a vontade de Jesus sacramentado. Vê como são lindos os mistérios de Deus. Nós aqui no céu só podemos ver como tem tantas famílias que ainda não perderam a fé neste pequeno rebanho que vem te acompanhando. Se nota que, acima de tudo, ainda tem um Deus, que é o nosso também, José, filho de Maria e Papa Pedro II. A importância de uma mensagem é os assuntos, não é, gente? Capacidade ninguém tem se não for por ele. Quem diria, né? Que um dia eu chegaria a esse ponto, que a gente não era desacreditado sempre, e hoje ainda continua um pouco desacreditado.
Mas dele diz aqui, o verdadeiro varão, desde o momento em que for chamado, ele ou ela jamais liga para as coisas do mundo, só procura falar as boas coisas que partem daqui de cima. Todos os santos que foram beatificados, canonizados, qual era os assuntos dele? Era se envolver com terras, para se envolver com boiada, se envolver com embarcação? Não. Eles só se envolviam com as coisas que Jesus ensinou. É só isso que ele se preocupava. A única coisa que ele dizia assim, a única coisa que me preocupei, cuidava assim de minha pequena carpintaria. Porque era o serviço que ele fazia. Então ele cuidava. E menino Jesus ajudava ele. Já quando ficou mocinho, começou a ajudar a São José. Diz que quando São José se perdia na medida da madeira, Jesus pegava a madeira e dava certa. Mas será que isso foi verdade? Passou por uma história minha também isso assim. Realmente era, né? Ele é o criador, certo? Quando a madeira era pequenininha, ele fazia do tamanho que São José queria. Se perdia também. Mas como é que pode provar? Eu posso provar que também quando ele permitiu de fazer minha casa de alvenaria, que a de madeira chovia por tudo quanto é lugar, então eu não tinha dinheiro para comprar tudo, não tinha. E então o pedreiro disse assim, olha, seu Aristo, pro lado de fora o forno não tem. Você comprou só para dentro de casa? Eu disse, aí aqui, agora como é? Eu vou fazer dinheiro, não tinha. Você, eu quero acabar a casa, mas tu tens que dar o jeito. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então eu tinha uma que projetava assim, slide assim na parede, projetor daqueles antigos. Eu fui lá na madeireira e falei para o dono da madeira, escuta, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso aqui. Diz lá, isso aí é uma coisa que eu me interessava, porque ele era de outra religião. Eu disse, pois eu preciso de 22 metros de madeira, de forro. Eu só dou 18. Você me diga, mas ele vai faltar 4. Não, eu só dou 18. Mas não dá, diga, por favor, bota os 22 e eu dou o aparelho. Não, eu dou 18, não dou 20. Dou 22, dou 18, quer ou queira. Eu voltei para casa, né? Senhor Jesus, e agora? Não tem dinheiro? Como é que eu vou fazer? Só dá 18 metros? Faça negócio. Voltei lá e fechei o negócio. Sabe que ainda sobrou, deve ser 2 ou 4 metros, sobrou. Deu tudo para o lado da fora de casa e sobrou. Então, aqui, que São José, como diz, tem na história uma mensagem, que ele fazia tudo aquilo na mão dele. Ele é Deus, né? E ajudava São José. São José então cuidava, mais nada do mundo, só cuidava, só aquele servicinho dele, e cuidava da Virgem Maria. Agora, é lindo ele dizer que uma mulher tão linda, a minha irmã do meu lado, ele não disse que é mulher dele. Mulher aqui diz assim, né? Para mim, eu era e sou o homem mais feliz ter uma santa mulher como irmã. A gente diz a mulher, da gente esposa, né? Como irmã. E hoje é minha santa mãe. Aí você vê. Como é que pode, né? Foi esposa dele. Ele considerava os 2 irmãos. E depois ela sendo mãe dele. Aí tem, os mistérios de Deus são lindos, né? Então, Santa Ana, São Joaquim, é que puseram a Virgem Maria no mundo. E ela também veio sem o pecado original. E como é que os 2 sabiam que ela ia ser mãe deles? São os mistérios, né? Muitos mistérios de Deus. E no fim, a própria filha veio ser mãe e é de toda a geração.
Então, não é difícil da gente assim, poxa, mas não dá para entender. Dá sim, natural que dá. Você sabe, eu, Daladi, segundo filho, quem é que sabia que nesse dia eu estava indo para São Paulo para fazer minha primeira gravação, em 1961. Hoje me lembro do jeito quando Aladi deixou lavadinho, limpinho, em cima da cama, ele brincando com as mãozinhas, beijei, ele disse, o pai vai, mas volta, tá? E quando eu voltei já não estava mais, já tinha partido, né? E agora veio lembrar uma história que nem me lembrava, para ver o valor da mensagem. A gente não sabe o que vai escrever. Como é que ontem eu ia saber que hoje São José ia falar do nosso filho? Então são essas coisas que às vezes a perca de fé é porque a maioria precisa ver para crer. E a maioria se envolve com tanta coisa que se esquece de Deus. Estava dando no jornal. O Brasil, o mundo inteiro se envolvendo com a internet. Tudo tem que acontecer uma coisa para tirar Deus da presença. Se envolve com tudo que pode, e cada vez aumentando coisas diferentes para esquecer de Deus. São essas coisas. E São José só se preocupou com a carpintaria, que era o ganha-pão dele. E onde é que está a verdadeira fé da pessoa? Que quer se envolver com tudo. Onde está? É isso que ele diz aqui, eu com a minha família, que diz ele aqui, que nós se preocupamos desde o momento que eu fui chamado. Eu nunca esqueço que quando eu fui chamado, eu fui dia 10 de junho. E tão logo, não sei se foi julho ou agosto, mais ou menos, já foram me convidar para fazer o cursilho. Eu disse, não, da Igreja Católica ninguém me tira, não, nem adianta. Não, mas é da Católica. Não, senhor, eu estou inventando tanto coisa aí que quer tirar. Eu, da Igreja Católica, não me sair, não adianta. Eu digo, vocês podem? Não, mas você também está na lista. Eu digo, não vou, não adianta. Aí vocês veem que eu fugi lá para o Itaú, e eu disse para lá, não diz nada, para onde é que eu vou? Fui lá arrumar o meu carro. Ela disse, eles imploraram, pediram, não, ele acha que foi lá para o Itaú. E foram indo, me acharam. Me levaram. Não tinha dinheiro. O carro estava estragado. Os 4 doentes, eram o Alex, a Silvana, a Ana Maria e o José, os 4 doentes. Eu digo, não posso, os filhos estão doentes. Eu não tenho dinheiro. O dinheiro está aqui. Deram o dinheiro, 100 cruzeiros. Se tu puder pagar um dia, paga. Se não puder, já está pago. E lá me levaram. E foi aonde eu aprendi coisas melhores. Para estar dentro da igreja primitiva, não essa de hoje. Que ali, em 3 dias, eu aprendi coisas que eu nunca tinha visto. Aprendi o que é ser fiel a Deus. Até no nosso grupo era de São Paulo, parece. Cada um tinha um grupo. Muro das Pedras, aqui em Florianópolis. E aí, depois de toda aquela reunião, ali dentro, com os bispos, tudo, aí quando chegou na hora, depois do descanso do café, aí, o que é que você achou, o que é que você viu, o que é que isso, aquilo? Quando chegou a minha vez, aí eu chorei. Eu disse, na presença do Santíssimo Sacramento, contar a história de um homem que casou, e casou com a mulher, e não sabia o que fazia, e contou. Eu disse, meu Deus, isso aí não se conta na frente do Santíssimo Sacramento? Mas aí o bispo, não, mas, não, senhor, não, na frente do Santíssimo tem que ter respeito. Então, são as coisas que dali eu comecei a me envolver, só com as coisas de Deus. Quando eu cheguei em casa, eu disse para a mulher e os filhos, daqui em diante, nunca mais o terço vai ser deixado de rezar. Nunca mais. E até hoje, criei todos os filhos com o terço na mão, o rosário. Então são essas coisas, que o mundo vem se esquecendo de Deus. E agora provado que
Milhões e milhões estão com o telefone na mão, só pela internet, não quero mais nem saber o notebook lá, só internet, só internet. Como é que uma pessoa dessa está esperando por Deus? Como está esperando? Só se envolve com a coisa da terra, meu Deus. Será que não tem outro assunto? Não, mas é obrigado. Como é que antes não era obrigado? E ali se ensina coisa boa, se ensina coisa ruim. Então é por isso que Deus está vendo. São minorias que estão se preparando para receber eles. Quando vai um príncipe a outro país, o Estado todo se prepara para receber o príncipe ou a rainha. E agora, que é o nosso príncipe, o nosso rei, a princesa, quem está preparando para receber os idosos? Quem está preparando? Só a nossa igreja, porque as outras não falam mais, não falam mais nisso. Só falam, ajuda, campanha, só, está aqui dizendo aqui, só se preocupa com o dinheiro. E isso é que afasta a humanidade da presença de Deus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia.